Quais são os fatores de maiores queixas que as pessoas trazem dos relacionamentos para você, que você nota assim, que é fundamental na relação? Assim, o desafio, né, que as pessoas mostram, né, num relacionamento. Né? Então, tem gente que, por exemplo, reclama que, por exemplo, ela se entrega, né, muito no relacionamento e não tem o retorno. Sim. Né? Então, esse já é um dos problemas. Né? Então, não tem o feedback, né, ali no relacionamento. Outra questão assim, que eu vejo muito forte é porque assim, cada um tem uma cultura, cada um tem uma educação, né? Então, a gente vem de um histórico familiar, aí a pessoa traz alguns valores, a outra pessoa tem outros valores. E como se adequam esses valores? Então, eu vejo que um dos desafios é essa adequação de valores, né? Então, no convívio mesmo, né? Uma das dificuldades também, né, que há de reclamações de relacionamento é exatamente o dia a dia. Né? A convivência. A convivência. Então, essa coisa do conviver é bem complexo. E é muito interessante que na astrologia tem um setor que é amor. E tem um setor que é casamento. Então, assim, né, você tem que unir amor e casamento. E tem um setor que é sexualidade. Então, por exemplo, na astrologia tem o setor romance, amor, satisfação, o setor relacionamento e o setor intimidade e sexualidade. Então, num casamento, você tem que estar unindo pelo menos essas três. Só que entre, por exemplo, romance, amor, né, o lado gostoso, né, de um relacionamento, e o casamento, tem o dia a dia. A convivência. Tem a convivência, tem a rotina, né, tem o arroz com feijão ali. Então, a gente tem que, né, com um bom convívio, você tem que né, trabalhar isso. Então, um dos desafios é essa questão. E também vejo, por exemplo, às vezes tem a mulher é mais dinâmica, né, e o marido não, ele é mais tranquilão. Aí também tem essa reclamação. Que meu marido não faz, que meu marido não isso, sabe? Né? Então, tem esses desafios também na convivência, que às vezes o marido tem um esquema diferente de vida. Então, é isso que eu falo. Às vezes, para ele, não importa, ele não é muito ambicioso. Né? E ela é mais ambiciosa. Aí tem os conflitos. Né? E tem também o outro conflito. Né? Às vezes, o cara é ambicioso. E a mulher também. Isso eu já vi mesmo também. Só que ela progride mais do que ele. Aí ele fica... ele não aceita bem. Então, eu já vi isso nessa posição. Por quê? A nossa sociedade é o homem que tem que ser, né, o provedor. E tudo mais. Ainda tem isso. Ainda bem que isso já está terminando. Né? Isso já está diminuindo. Então, se a mulher é bem-sucedida, maravilhoso. Né? Só que, às vezes, tem essa condição. O cara não consegue aceitar essa situação. Eu tenho convívio, aí já nem é de cliente, pessoas próximas, que a mulher é a provedora e o marido aceitou super bem, eles vivem super bem até hoje. Então, estão casados há quase 30 anos. Então, sabe, eu falei, nossa, que bom, um casal evoluído e é conhecido meu. Você tem um bom exemplo aí para dar, né? Exatamente. Porque o que aconteceu? Ele perdeu o emprego, né? Eles já estavam com 2 filhos, ele ficou levando criança na escola, ele ficou levando criança no balé, na natação e a mulher dele trabalhando. Né? Eles se entendem bem, né? Eles se entendem bem. Então, ele aceitou. Ele, lógico, teve uma dificuldade, ele é um pouco mais novo que eu, né? Mas ele aceitou bem depois e tudo mais. Então, aí, normal. Né? E tem o fator comunicação também, né? Que a pessoa fala A, a outra entende H. Isso aí... Então, assim, é muito interessante, né? Porque a astrologia tem 12 signos, e são 12 setores, 12 casas astrológicas, né? Cada casa está associado a uma aplicação aqui na Terra, né? Ou pessoas, ou situações, né? Tem, por exemplo, comunicação, como eu disse, tem romance, né? Tem sexualidade, tem casamento, contratos. E aí, esse setor da comunicação, né? Então, assim, por isso que todo mapa é importante numa comparação de mapa, né? Nessa coisa da afinidade do casal. Mas, como eu falei no início, o Sol, ele brilha mesmo, né? Quando a gente vê o sentido, que às vezes até você vê, né, uma harmonia solar. Se tem uma harmonia solar no mapa, olha, já é, sabe, meio caminho andado. Meio caminho andado. Tá. Né? Essa coisa de projetos em conjunto, propósito, é uma coisa importante do mapa? Propósitos de vida, né? De vida. Aí, então, às vezes terem os mesmos propósitos, né? Então, isso é uma coisa que
que realmente ajuda a direcionar, né? Então, sabe, eles às vezes participam de uma mesma, sei lá, de uma mesma religião, sabe? Ou os dois têm uma... Então, isso é importante, essa coisa do fazer junto, né? Porque, às vezes, que eu vejo isso, né? Às vezes, dificuldades, né, no relacionamento. Eles casam, vão indo, só que um vai indo para um lado, o outro vai indo para o outro. Aí o casamento vai esfriando, aí o casamento vai, né, a coisa vai morrendo mesmo, né? Eu notei também que algumas pessoas, depois de uma certa idade que os filhos se formaram, separa. Ah, tá. Dá a entender que parece que o objetivo ali era formar os filhos, né? Encaminhar os filhos para a vida. E o casal perdeu ali o projeto de vida em conjunto. Em conjunto, exatamente. Por isso que é importante, né? Você tem o casamento, né? Que é um setor, uma casa, né? Associada a casamento, mas você tem o romance, né? Então você tem que alimentar aquele romance. E a intimidade também. Então, combinar essas 3 casas, sendo que você tem que se entender ali no meio do caminho, no arroz com feijão, você tem que entender ali, né, naquele arroz. É complexo, hein? Então é aí que pega mesmo. Legal, né? legal. Então, para você, né, assim, do romance para o casamento e para a intimidade, né, essa coisa de dividir, né, toda a intimidade, de ficar debaixo do mesmo teto, você tem o arroz com feijão ali, né? E aí tem isso, né? Às vezes uma pessoa teve uma educação que ela, por exemplo, não precisava fazer nada, né? Outra pessoa, não, já fazia. Então, sabe, aí vai dando esses atritos mesmo, né? Então, esse é um dos pontos mesmo. Mas isso que você falou dos objetivos também é bem... Objetivos, eu acho que mais propósitos mesmo, propósitos, né? Que é importante ter essa afinidade, né? E como você falou mesmo, tem os filhos, né? Então, tem casal que fica por conta dos filhos, né? Aí em prol do outro setor, né? Que é a família. Então, vamos nos manter aqui, como você falou, depois quando os filhos crescem, eles separam, né? E aí, com essa questão, fiquei pensando aqui, com essa questão dos filhos, como cada pessoa tem os seus valores... Às vezes pode dar um problema aí, um conflito na educação dos filhos também. Isso é um outro ponto fraco também. Então, é como um lida com os filhos, o outro às vezes não gosta, né? Desculpa. Então, um não concorda, né? E uma das coisas que eu vejo que aí é ruim para a educação dos filhos é, às vezes, um discordar do outro na frente do filho. Então, isso também é um desafio no relacionamento. Mas aí eu vejo que acaba sendo um desafio maior para a educação dos filhos. E eu já vi e promove assim, problemas muito graves. Muito graves, que é isso mesmo. Então, esse é um dos desafios também de um relacionamento, né? A pessoa fala uma coisa, a outra na frente da criança fala, não, mas ele pode fazer isso. Aí desautoriza o pai ou desautoriza a mãe. Então, isso aí que vai ruindo o relacionamento, né? Vai trincando o relacionamento. É outro ponto mesmo. Vai trincando o relacionamento entre o casal e o filho vai crescendo sem referências muito claras do que é certo, do que é errado, da autoridade. Exatamente. Então, tanto é que tem isso, né? Como eu mencionei, né? No mapa astrológico tem uma casa associada à intimidade. Sim. Ela é a sexualidade. Então, o que o casal vive só interessa a ele. Tem um ditado, né, aqui no Brasil antigo que fala assim, briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Nós temos esse ditado. Esse setor é exatamente um setor que é da intimidade do casal. Então, se o casal tem que brigar, ele faça isso entre 4 paredes, não na frente dos filhos, né? Não na frente dos outros, né, das pessoas, porque esse setor, a intimidade. Como nós dois lidamos? Porque isso é uma coisa de dois, né, o casamento. E tem essa casa dessa intimidade. Então, assim, na astrologia, a astrologia eu acho muito inteligente, para te falar a verdade, né? Eu concordo. Tem um setor exatamente dessa intimidade. Né? Então, o casal ou o sócio, né? Então, tem 2 sócios, as pessoas são sócias, né? Então, ele sabe o acordo, qual a porcentagem de um, qual a porcentagem do outro, qual a função de um. Isso não precisa ser expresso para fora. Né? Isso fica aquele acordo, é quem está ali envolvido. Né? Então, o casamento, né, que tem o setor do casamento na astrologia, a casa, é aquele casamento que você mostra, todo mundo sabe que fulano e ciclano são casados. Mas agora, o que eles vivem intimamente não importa, não deve ser separado, aberto nem para os filhos, né? Porque eles têm que se entender ali, porque a imagem do casal. Mas aí quando a coisa vai ruindo, isso perde, né? Essas portas escancaram e é uma porta que não deve ser aberta, né? Na astrologia é uma casa fechada. Aliás, essa casa é associada ao signo de Escorpião. Né? Então é uma casa fechada. Legal essa visão que você trouxe aí, porque todo mundo acha que a casa 8 é só sexo, né? Ela é o sexo, né? Mas tem essa intimidade. É a intimidade. Tem que ficar fechada. Porque assim, né, existe
a gente, né, fala, né, derivação, né? Então, você deriva. Então, a casa do casamento é a casa 7. Vou numerar aqui. Aí, a casa seguinte seria a casa 2. Então, assim, todo mundo fala, é o dinheiro do outro. Tudo bem, nessa derivação. Né? Na astrologia, a casa 2 é associada ao seu dinheiro. Né? A casa 1 sou eu, a casa 2 é o meu dinheiro, como eu lido. Só que essa casa são os valores do casal também. É o valor do casamento. Né? Então, assim, como você lida? Então, eu falo, tem coisa que é do casamento, então tá ali. Né? Não tem que ser publicado. Muito bom.